Esse é o Big Shot Pod. Hip-Kai-Ei, Big Shooters. Tudo bem aí com vocês? MM aqui. Do meu ladinho, Vavo Fresno. Oi, tudo bom? Na minha frentinha, Gui Pinheiro. Boa tarde, boa noite e bom dia. Esse é o nosso 19º episódio. Estamos quase chegando ali no Westbrook. No 20º, 20 pontinhos ali. 20. Estamos quase chegando lá. Viu meu vídeo? Não vi. Saiu hoje às 11 da manhã. Sim, mas nós falamos no nosso grupo, né, sobre isso. Então, foi algo que marcou a gente essa semana. Eu fiz uma tentativa de vídeo nova com o jogo passando atrás e eu com fundo verde no canto comentando meio piores clipes do mundo, do Marcos Mion. Nossa, que moderno. Ficou legal. Tô sendo elogiado aqui nos Depois comentários. eu preciso ver, eu não consegui ver. Alguém tem que te elogiar, né, Vavo? Olha fora só. Minha mãe. Então estamos aqui pra você que já segue a gente, é só aquela coisinha que a gente sempre fala no começo. Se você já segue, obrigado. Se você não segue, segue a gente lá no nosso Instagram, @BigShotPod, também @BigShotPod no Twitter. Se quer falar com a gente, manda comentário, manda DM ou manda um e-mail no bigshotpod@ampero.audio. E se você tá ouvindo a gente no iTunes, deixa aquelas 5 estrelinhas, coloca aquele comentário legal, que isso ajuda bastante a gente. E principalmente, se você estiver gostando do podcast, divide com os amigos. Chama a galera pra ouvir, porque agora vai ser os playoffs e agora o bicho começa a pegar forte. Meninos, destaques da semana, vamos começar com Vavo. Olha, foi rápida essa abertura, hein? Hoje foi. Recorde. Hoje foi. Tá com pressa? Tem um encontro depois? Tenho. Tem que viajar pra algum país da África? Tenho. Ah. É pior que ontem eu ganhei uma viagem, mas não fui pra África, que louco. Tem acompanhante? Se pá. Pode ser um menino de olhos azuis. Eu devo ir pro azuis. Pantanal, se alguém quiser ir comigo aí. Que não seja esses dois que eu vejo toda semana. Pode ser o Raul. Vou levar o Raul pra viajar. Meus destaques iniciais. Eu tava na dúvida o que eu ia fazer de destaques iniciais. E aí eu acabei lendo no Reddit, eu li um tópico aqui de uma pesquisa que o The Athletic fez. The Athletic é um veículo jornalístico que é pago, por sinal, eu não tive acesso à matéria completa. O The Athletic, os jornalistas, fizeram uma pesquisa com 127 jogadores da NBA com várias perguntas de alternativas para saber a opinião deles. Não foi divulgado quais jogadores e nem, obviamente, a resposta de cada um. Eu queria citar aqui algumas respostas que os jogadores deram em porcentagem. Uma das perguntas foi: quem vai ser o MVP? E a maioria respondeu: quem, Gui? James Harden. Olha só. 44% contra 39% do Giannis, 13% do Paul George. Perguntaram quem é o melhor defensor da NBA. Ganhou o Kawhi Leonard com 30%. Seguido de Paul George, 16%, e Rudy Gobert, 15%, Patrick Beverley em 4º lugar, 10,5%. Perguntaram quem é o melhor ball handler, né? O melhor... Como é que fala isso? Que tem o melhor domínio de bola. Domínio de bola, isso. Venceu disparado Kyrie Irving, 77%. Olha isso. Stephen Curry em segundo com 7,4%. Kemba Walker, Harden, Chris Paul. Perguntaram se vocês estiverem começando uma franquia do zero, com qual jogador vocês começariam? Antetokounmpo ganhou 36%, e Anthony Davis o segundo. Perguntaram quem é o jogador mais overrated na NBA, né? O jogador mais superestimado, que a galera dá um valor acima do que os jogadores acham que ele vale. Quem tu acha que ganhou? Foi um empate. Overrated? É difícil, não sei. Draymond Green e Russell Westbrook empatados. 17% cada um. Mas são jogadores, esses dois especificamente, são dois jogadores que têm um estilo muito abrasivo, né? Eles gostam muito do confronto pessoal. Alguns programas atrás eu cheguei a falar que o Russell Westbrook, o maior superpoder dele é estar bravo o tempo todo, né? E o Green tem todo aquele estilo de falar muito e arbitragem e tal. Então é natural que os jogadores até eu acho que votam mais até pra sacanear. Porque o Draymond Green, a gente sabe da importância que ele teve nos títulos do Warriors. Não dá pra falar que ele é overrated. E aí, quem foi o mais underrated? Não vai acertar. Jrue Holiday. Quer dizer, até poderia acertar pensando.
Jrue Holiday primeiro, e aí o Damian Lillard e o Chris Middleton empatados em segundo, o Mike Conley em quarto. E eu tinha mais uma aqui, que esse artigo ele é fechado, que eu falei, apago, né? Eram 15 perguntas. Essas 6 eu achei aqui no Reddit, e tinha mais uma que alguém divulgou, deu print, alguém que tinha acesso, que era pra qual time você acha que o Kevin Durant vai jogar na próxima temporada? Falaram Knicks. Knicks era tipo 60%, 70%, e aí o segundo era Warriors com menos, tipo 20%. Enfim, é legal saber o que os jogadores da NBA pensam. Achei curioso a do MVP, e achei curioso a do ball handler, do Kyrie Irving, vencer com 77%. Eu achei que, de repente, o Stephen Curry, com tudo que ele faz, talvez fosse uma disputa um pouco mais equilibrada. Mas, enfim, essas eram minhas considerações iniciais, uma pesquisa do The Athletic com os jogadores da NBA. Se eu conseguir ter acesso às outras perguntas, custa 150 e poucos reais por ano para assinar o Mas se você pagar de uma vez só, é equivalente acho que a $3 por mês, aí daria $36, vai dar 120. Vai dar isso aí. Tem um pouquinho menos. Enfim, não assinei. Eu vou emendar aqui com os meus destaques iniciais. Tenho algumas... Como essa semana é muito, muito chata, eu tava comentando aqui antes do programa, que essa é a semana mais chata da liga, porque todo mundo já sabe, mais ou menos, quase todas as decisões importantes já estão feitas, quer dizer, faltam só algumas vagas úteis, ou nesse momento que a gente grava, apenas uma vaga no leste está aberta e, obviamente, que algumas posições ali que podem ser trocadas, mas em geral, quem vota nos prêmios de MVP já tá meio com ou MVP, ou jogador defensivo, nos prêmios individuais, os jornalistas que têm direito a voto, eles já estão meio que a cabeça feita, né, nada que vai acontecer nesses últimos 7 dias vai mudar o voto deles, então é uma semana muito chata, tem muita gente poupando jogador, enfim, é uma semana um pouco... enfadonha. Vale, né? Aquilo que minhas considerações da semana passada, que eram as estatísticas bizarras de final de temporada. Sim. Desde então, o que aconteceu? Desde aquela semana que eu citei vários exemplos de estatísticas bizarras, DeLon Wright conseguiu 2 triple-doubles seguidos. Mas o melhor de tudo pra mim foi no jogo Rockets e Knicks, o Mario Hezonja jogou de point guard e conseguiu um triple-double com 16 pontos, 16 rebotes e 11 assistências. No jogo seguinte, ele fez 30 pontos e bateu o recorde da carreira. Pois é, então, e aí, como eu tava dizendo, essa semana é um pouco chata, eu fiz um apanhado de coisas legais aqui que eu queria falar. Primeiro lugar, eu tinha falado semana passada da Sabrina Ionesco, jogadora da Universidade de Oregon. O torneio do NCAA feminino acabou ontem e quem ganhou foi a Universidade de Baylor, que eliminou na semifinal a Universidade de Oregon. No torneio feminino da NCAA não existem muitas zebras. Nas quartas de final chegaram nos 4 jogos o número 1 contra o número 2 na organização do bracket. Então, enfim, todos os resultados esperados, quase todos aconteceram, e na final chegou o número 1 contra o número 1, Baylor contra Notre Dame, e Baylor foi a campeã por 82-81. A outra coisa que eu gostaria de falar, hoje, quando a gente está gravando na segunda-feira, vai ter à noite a final do NCAA masculino entre Virgínia e Texas Tech. Então amanhã, quando vocês estiverem escutando esse programa, vocês já vão saber que Virgínia foi campeã. Estou aqui fazendo uma previsão, pai Guilherme de Oxóssi fazendo uma previsão. Enfim, eu só queria destacar o final da partida entre Virgínia e Auburn no sábado. Foi um negócio, uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida. Eu vou citar aqui o que aconteceu na ordem, só para vocês entenderem. Faltando 5 minutos e 24 para o fim, Virgínia estava com 10 pontos na liderança, estava 57-47, e Virgínia é um dos melhores times defensivos da liga, então já estava todo mundo pensando assim, bom, agora acabou, né? Auburn fez 14 pontos seguidos, virou o jogo para 61-57, faltando 17 segundos para acabar o jogo. O Kyle Guy, que é um jogador da Universidade de Virgínia, acertou uma cesta de 3 da zona morta, absolutamente desequilibrado, ficou 61-60, Virgínia faz a falta, Auburn faz um lance livre, tava 2 pontos na frente, 62-60, e aí a Virgínia consegue uma jogada, faltando 0.6 segundos, o Kyle Guy, o mesmo cara, sofre uma falta, fazendo um arremesso de 3 pontos do outro lado, da outra zona morta, do outro lado, e foi falta, enfim, a Universidade de Auburn ficou brava, mas foi falta, ele converteu os 3 lances livres, e aí a Virgínia, que era a favorita, acabou ganhando por 1 ponto. Tem um vídeo
incrível, mas que pra quem participou deve ter sido triste demais, que é o pessoal de Auburn saindo nas ruas ali da Universidade do Campus, comemorando, sem saber que eles tinham perdido, porque eles saíram antes do fim. E aí... Isso me lembrou no jogo 6 das finais entre Heat e Spurs, em 2013, antes do Ray Allen acertar aquela bola de 3, a torcida começou a sair do ginásio. E quando ficaram sabendo que ele meteu a bola de 3, tentaram voltar pro ginásio. E aí os seguranças falaram, não, mas tu não pode voltar pro ginásio. Pois é. Depois que tu saiu. E aí ficou a galera querendo entrar, empurrando as portas. Então hoje vai ter a final. Amanhã, quando vocês escutarem, você já sabe o resultado. Mas com 2 prospects que a gente falou aqui nos últimos programas, né? O Jared Culver de Texas Tech e o DeAndre Hunter de Virginia na final. Terceira coisa, playoffs NBB, me pediram pra falar. Vamos ter um Corinthians e Flamengo nos playoffs NBB. O Corinthians passou pelo Brasília na prorrogação. O time do Flamengo é muito mais forte que o do Corinthians, mas é muito legal ter um Corinthians e Flamengo. Acho que para a visibilidade do NBB é muito importante. O outro confronto que já está definido é Pinheiros e Botafogo. E aí hoje a gente vai ter Paulistano e Basquete Cearense e Bauru e Minas. Os vencedores pegam Franca e Mogi. Eu não sei agora se é Mogi, Franca ou Franca. O vencedor de Paulistano e Basquete Cearense pega o Mogi. Exato, é isso. E Bauru e Minas pega a Franca. Exato. Então, estamos chegando às quartas de final, na fase decisiva. Caso o Paulistano perca em casa hoje, quando vocês estiverem escutando, o Basquete Cearense já vai estar classificado. Caso contrário, terá o jogo 3. Exato. Então, vai ser bastante legal esses confrontos, e eu acho que é muito legal ter um Corinthians e Flamengo agora no basquete. Agora, o meu destaque inicial de verdade, eu falei tudo isso, eram várias coisas que eu gostaria de, pra distrair a gente. De falar, porque agora vem uma bomba. Eu tenho uma bomba. Os membros desse podcast são todos irresponsáveis, entendeu? Eu não posso deixar de falar essas coisas. Certas pessoas nunca neguei. Certas pessoas falaram na semana passada que o Detroit Pistons estava praticamente classificado e sequer discutiram a possibilidade do Charlotte Hornets classificar para os playoffs na Conferência Leste. Eu lembro que eu fiz um adendo no final, falei, vale lembrar que todos nós voltamos a considerar o Charlotte Hornets depois que eles venceram 5 jogos seguidos, mas agora perderam pro Lakers e pro Warriors e estão fora. A gente falou isso, eu falei isso. Pois bem, desde que isso aconteceu, o Detroit Pistons perdeu todos os jogos e o Charlotte ganhou todos os jogos, inclusive do Detroit, ontem em Detroit. E aí a situação do leste agora é a seguinte, o Brooklyn Nets e o Orlando Magic garantiram as vagas ontem, com vitórias sobre Indiana Pacers e Boston Celtics, as duas fora de casa. Esses já estão classificados. O Detroit Pistons está em 8º, um jogo à frente de Charlotte Hornets e Miami Heat. O Detroit tem 2 jogos, todo mundo tem 2 jogos por fazer ainda. O Detroit tem Memphis e Nova York fora, Memphis em casa e Nova York fora. O Hornets tem Cleveland fora e Orlando em casa. E o Miami tem Filadélfia em casa e Brooklyn fora, ou seja, os jogos do Miami são bem mais difíceis. Além disso, o Miami perde o tiebreaker para os outros 2. Então, em caso de empate duplo, o Miami perde. As chances do Miami, nesse momento, são bem reduzidas de classificar. E no tiebreaker entre Detroit e Hornets, o Hornets ganha do Detroit, ou seja, no empate duplo, o Hornets passaria tanto empatando quanto o Detroit contra o Miami. Só que o Detroit tem um jogo à frente. Então, o jogo pro Detroit matar tudo é ganhando amanhã, hoje não tem jogo porque tem as finais da NCAA, ganhando amanhã, terça-feira, contra o Memphis, em Detroit. Mas o Detroit tá vindo se arrastando, então pode não acontecer. Então, eu só queria chamar a atenção, porque os membros desse podcast, quando eles acertam, quando eles indicam jogos bons, eles vêm aqui falar, olha, eu acertei o que eu falei, então é bom ter que chamar a atenção quando eles erram, entendeu? Quando eles erram, eles estão me colocando fora de... Tem que puxar a orelha. Enfim, porque a gente foi Eu me lembro direitinho, foi o Marcelo que falou tudo isso. Foi o Marcelo. E aí, enfim, semana passada a gente descartou, então, o Charlotte, e aí só de pirraça, o Charles ganhou todos os jogos. Eles ouvem. Esse serve de consolo, a gente falou que o Orlando estava com a vaga encaminhada e eles realmente... Inclusive, um abraço pra Kemba Walker, amigo do programa, sempre escutando sempre aí, escutando. né? E nosso amigo Michael Jordan, né? Também. Da franquia. Mandar um abraço pra um big shooter aqui, conheci essa semana. Conheci não, que ele já é meu amigo, mas ele assumiu que ouve a gente. Pedro Bonassina, um grande fotógrafo. E ele mandou um abraço pro Anthony Davis.
Falou, ó, ouço lá, Anthony Davis, grande amigo. Inclusive, era o meu item número 1 que eu esqueci de falar, que eu meti meu primeiro item do destaque inicial era simplesmente Anthony Davis, só pra já cumprir, mas então o Marcel já fez as honras. Cumpri. Então vamos aqui começar a pauta. Como o Gui falou, a gente tá nessa semana chata. Essa semana é aquele meio da novela ali, né? Tipo, já acabou a introdução dos personagens, ainda não começou a morrer gente. Então a gente tá na última semana da temporada regular, indo pros playoffs, e a gente não tem muito o que falar. Porque as coisas já estão... Os times que estão passando já estão passando, tem essas coisas do Hornets, umas coisinhas ali acontecendo. Mas a gente tem aí ainda alguns dos prêmios que estão sendo definidos, e principalmente o prêmio do MVP. E nessa mesa aqui, é uma mesa dividida, é uma mesa polarizada, é uma mesa aqui que a gente tem que prezar pela união, mas não acontece. O meu papel aqui é esse. Entendi. É pacificador, unificador ou disruptor? Cara, depende do dia. Depende do momento. Depende do momento. Depende da vibe que tá o episódio no dia. Mas hoje a gente vai disruptar. É essa a conjunção do verbo? Deve ser. Não sei. Disruptar. Aurélio, se você é um fã do Big Shot Pod, nos corrige aí nos Pasquale, comentários. grande fã de basquete, professor Pasquale. Então, diferente da Suazilândia, a última monarquia absolutista do planeta, isso aqui é uma democracia, e eu quero ouvir de vocês dois uma defesa apaixonada dos seus candidatos para MVP. Então, quem sabe, o Vavo, a sua... A gente combinou que eu vou defender o Harden e o Gui vai defender o Giannis. Mas pensando agora é tarde demais, mas teria sido mais interessante se eu tivesse que defender o Giannis e tu defender o Harden. Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. A coisa de um mês e pouco, uns 5 programas atrás, a gente depositou as nossas previsões sobre alguns dos prêmios, e obviamente que há 5 programas atrás ainda faltava muita coisa para acontecer, tanto que se a gente fosse fazer esse voto de novo, acho que a gente teria mudado muitos deles. Como o Vavo falou, nenhum de nós dois votamos, por exemplo, no Lou Williams para 6º homem, e possivelmente ele deve ganhar, talvez até de forma unânime, o prêmio. Quando a gente fez a previsão de quem ganharia, que não de quem necessariamente seriam os nossos votos, os dois, por conta de tudo que estava acontecendo, nós achávamos que o Giannis iria ganhar, porém o Harden teve alguns jogos muito impressionantes, mais jogos impressionantes, o Giannis também teve os dele, e o fato é que fazia muito tempo que a gente não tinha um debate uma disputa de MVP tão disputada, né? Uma disputa tão disputada não, mas uma disputa tão acirrada, né? Porque você vê a própria imprensa especializada no assunto, você escuta podcast, no que você lê, e você vê jornalistas mudando de votos a cada semana. Você tem o Harden faz aqui 60 pontos num jogo, e aí o Giannis vai lá no outro jogo e faz 40 e tantos e tal. Teve o jogo entre Rockets e Bucks recentemente, que o Giannis... Curiosamente, o Bucks venceu o jogo, mas curiosamente foram talvez as performances mais apagadas dos dois exato. Recentemente. Aí o Harden teve alguns jogos de 60 pontos, acho que 2, né? Ele teve 2 jogos de 61 pontos. O Giannis teve um jogo agora contra os Sixers absolutamente destruidor, que ele deu... Foram 4 tocos ao todo no Embiid, 5 na partida, mas 2 daqueles que você... O primeiro, o Embiid caiu sentado e botou a mão nas costas. Exato, foi sensacional. Foi uma... Quer dizer, não foi nada, Harden. Não, e assim, e além disso... Tô ajudando o caso dele, pô. E além disso, enfim, o ponto é, os dois estão tendo jogos incríveis, a disputa... Eu acho que o voto pode ser aceito tanto para um quanto para outro, os dois têm casos, alguém vai se sentir roubado, né, porque... De fato, os dois estão tendo temporadas de MVP. Acredito que se a gente for olhar nos últimos anos, qualquer uma dessas 2 temporadas teria ganho MVP nos últimos anos, enfim. Então, eu acho que é legal a gente ter esse apresentar o caso dos dois, né? Eu acho que vale, por curiosidade, voltar ao prêmio de MVP de 1990, que foi uma votação curiosa. Ela estava muito apertada, muito distribuída entre vários jogadores. O MVP foi o Magic Johnson, mas... quem ganhou mais votos de primeiro lugar foi o Charles Barkley, não foi o Magic Johnson. Mas, como a gente sabe que os votos vão do primeiro até o 5º lugar e cada voto tem uma pontuação, os votos de 2º, 3º e 4º do Magic Johnson fizeram ele ficar à frente do Charles Barkley na votação de MVP. O Charles Barkley ganharia 3 anos depois, em 93. E esse foi o último dos 3 MVPs do Magic Johnson. Então, já que ele é o líder das pesquisas, eu acho que eu vou dar as honras ao Gui de começar fazendo a defesa
de Giannis Antetokounmpo. É famoso vai primeiro que eu vou rebatendo depois, entendeu? Mas tá bom. Vamos lá. Você é o advogado da mesa, né? Você deve estar acostumado a defender seus ideais e seus clientes. Não, cara, eu nunca, assim, eu sou formado em direito, nunca fui advogado na vida, assim, nunca exerci a Agora profissão. é seu momento. Agora é seu momento de brilhar. Eu assisto Law and Order sempre. Ou seja, praticamente diplomado. In the criminal justice system, sexually based offenses are considered especially heinous. In New York City. Não vou falar inteiro, eu sei inteiro, não vou falar que demora muito. Bom, então vamos lá. Vou começar com algumas informações para situar essa disputa, né? O Giannis, Milwaukee Bucks já tem o melhor recorde da temporada garantido, tá com 60 vitórias e 21 derrotas nesta segunda-feira. Já 3 jogos à frente da segunda melhor campanha. Em número de derrotas, tanto o Toronto quanto o Warriors tem 24. Então, são 3 jogos à frente, já tá garantido. O Giannis até descansou contra o Brooklyn, se eu não me engano, que o Brooklyn ganhou. Do Brooklyn tinha 2 jogos difíceis, Milwaukee e Pacers, e aí o Giannis descansou, o Brooklyn ganhou. O time do Milwaukee Bucks, assim, a gente pode começar a falar aqui do desempenho ofensivo do Harden e aí tentar comparar o desempenho ofensivo do Giannis, mas é evidente que ofensivamente o Harden está tendo uma das maiores temporadas de que se tem registro na história. Eu acho que a temporada do Giannis é muito boa, e um número que é importante a gente falar, todo mundo fala da temporada histórica do Harden, mas se você for procurar registros de atletas com uma temporada de mais de 27 pontos, mais de 12 rebotes e meio e 6 assistências, como o Giannis está tendo, você vai encontrar que um total de 0 atletas tiveram temporadas como a que o Giannis está tendo. Se você for para 27 pontos e 13 rebotes, você vai achar o Shaq. Só que o número de assistências do Giannis é muito maior, e os números defensivos do Giannis em relação ao Shaq são muito mais expressivos. O Bill Simmons, que é um jornalista americano, e eu escuto muito o podcast dele, ele fala que para ele, o Giannis, a comparação do Giannis é justamente o Shaq. Embora o Giannis não seja pivô, porque são 2 forças, são 2 freaks, né, atléticos, do ponto de vista atléticos, que ninguém consegue parar. Quer dizer, é até uma coisa que ele fala assim, o Harden, ele vai converter cestas que você desafia ele a converter, quer dizer, cestas de longe, você tá pro lado esquerdo dele, faz ele ir pro outro lado, mas ele converte esses arremessos muito difíceis. O Giannis, ele não tem o repertório que o Harden tem de arremessos, mas ao mesmo tempo você não consegue controlar ele. É fisicamente impossível, porque ele com 2 passos ele tá da linha dos 3 a tabela, né, o aro. Então, são diferenças no jogo dos dois, mas que torna essa disputa bastante interessante. Vamos lá. Se a gente for comparar em estatística, é evidente que o Harden é o maior pontuador da liga, mas o Harden também tem uma questão. O Harden joga 4 minutos a mais por jogo do que o Giannis. O que significa que o Giannis faz o estrago dele em menos tempo, e muitas vezes, porque o Milwaukee Bucks é o time com o maior net rating da liga, o Giannis nos últimos períodos joga menos minutos, porque o time dele já está muito, muito à frente no placar. Uma coisa um dado que eu achei muito interessante é que com o Giannis em quadra, o Bucks bate os oponentes por 12,7 pontos por 100 posses, né? A conta não é por minutos, é por 100 posses. O que significa basicamente que quando o Giannis está em quadra, o Bucks é 12,7 pontos melhor do que os adversários, o que é um número absolutamente inigualável atualmente nessa temporada. É muito bom, assim, 12... Se você considera que o Giannis tá na quadra por, vamos colocar, 70% das posses, ou mais, 80%, a diferença do time do Giannis com o Giannis para ser o Giannis é absolutamente monumental. O que para mim é uma
É uma característica clara de um cara que é MVP, que deve ser considerado MVP, que é o time é muito melhor com ele, ele melhora os atletas que jogam com ele e numa taxa absolutamente grande. Então vou apresentar uma estatística chamada Value Over Replacement Player, o VORP, que é uma estatística avançada que vai mais ou menos nessa... Gostou da minha intervenção no meio da tua fala para poder rebater e defender o Harden com argumentos parecidos? É uma estatística avançada da NBA. Tem o Box Plus Minus, que já é uma estatística avançada, que, enfim, é uma fórmula muito complicada, mas que envolve porcentagem de rebotes, porcentagem de assistências, isso ajustado ao nível do time, e o Value Over Replacement Player, ela é baseada no Box Plus Minus, e ajustada a um jogador hipotético que o jogador está substituindo. Então é o valor em cima do jogador que ele substituiu. Nessa estatística, James Harden é o primeiro da NBA. E quem é o segundo? Não tenho nem ideia, porque eu só anotei o Harden. Giannis Antetokounmpo. Então ele tem um bom lugar pra ser MVP o segundo. Tu anotou isso também? Anotei. Tava falando que o Giannis ele joga menos minutos que o Harden. Então, uma outra coisa que a NBA usa essa estatística até para ter uma espécie de parâmetro para todos os jogadores é os números per 36, que é por 36 minutos, né? 36 minutos, a gente tá falando, são jogar 3/4 de um jogo e ficar fora 12 minutos. Um atleta titular de alto nível, em tese, joga ali entre seus 32 e 36 minutos. Na NBA né? atual, sim, né? Antigamente tinham vários jogadores que jogavam mais de 40 minutos por jogo. Sem dúvida. Tipo um Allen Iverson da vida. Um atleta nessa NBA que passa de 40 minutos, ele já tá sendo muito usado. Se não me engano, o 37 esse ano é o máximo. Que é o Harden, inclusive. É o Harden. Números por 36 minutos, o Harden joga mais de 36 minutos, então os pontos ele diminuem. Ele teria 35,4 pontos contra 30,4 do Giannis. Ele teria 6,4 rebotes contra 13,7 do Giannis. E ele teria 7,4 assistências contra 6,5 do Giannis. Número de roubadas de bola, 2 para o Harden, 1,4 para o Giannis. E 0,7 tocos para o Harden e 1,7 tocos para o Giannis, esses números por 36. Então, quando você olha os números por 36, você vê que o Giannis consegue tirar a diferença do número de pontos em outras estatísticas, certo? Então, eu acho que... Aí, além disso, assim, eu já falei do recorde, já falei dos números estatísticos do Giannis, Fala pro 36 porque convém, né? Vamos falar sobre 100 posses, voltar a falar sobre 100 posses. Eu já falei do net rating por 100 posses do Giannis. Mas vale lembrar que o Rockets é o 20º, acreditem ou não, o time de Mike D'Antoni é o 28º no pace na NBA. Seria tipo o terceiro time com o pace mais lento. Mas é porque usa muito o ISO. Joga a bola na mão do Harden e fica esperando o Harden tirar um coelho da cartola. Justamente, os 36 minutos pro Harden são menos oportunidades de fazer alguma coisa do que os 36% do Giannis. Vale citar que por 100 posses, James Harden, mais uma vez, é o líder em pontos por jogo. E aí, assim, eu só queria, só pra terminar, já falei do recorde do Milwaukee, já falei das estatísticas individuais do Giannis. O Milwaukee é o melhor time defensivo da liga, defensive rating de 104,8. Não desde o dia 9 de março. E o Giannis, se eu não me engano, hoje ele está com o segundo melhor defensive rating da liga. Essa informação eu não consegui atualizar ontem. Mas ele defensivamente ele tem números absurdos e inclusive é um dos considerados ao prêmio de melhor jogador defensivo. Então eu acho que, embora o Harden tenha claramente um caso de MVP e ofensivamente ele seja o melhor atleta da liga nesse momento, nessa temporada, eu acredito que quando você olha para o desempenho ofensivo do Giannis, que é muito bom, que eu reputaria aí entre os 5 melhores da liga nessa temporada, e você soma isso ao desempenho defensivo, onde ele é considerado para o prêmio de melhor jogador defensivo, eu acredito que o MVP deve ser, se eu tivesse voto, eu votaria em Giannis Antetokounmpo. Eu acho o argumento tá mais baseado do que... A promotoria descansa. A diferença, vamos dizer assim, esse é o argumento que as pessoas têm usado bastante. O Harden, obviamente, muito superior ofensivamente, mas a melhora do Giannis em relação ao Harden defensivamente é o suficiente para
anular isso e colocar ele ainda à frente. Então eu quero dar alguns números defensivos de James Harden nessa temporada, porque o Harden tem essa fama de ser um péssimo defensor. Tudo começou naquele vídeo lá em 2013, 2014, que alguém fez no YouTube e viralizou só com jogadas do Harden mosqueando na defesa e deixando o jogador dele entrar livre e fazer a cesta. Enfim, em primeiro lugar, esse é um tipo de vídeo que pode ser feito com qualquer jogador. Ganhar o melhor defensor que tu conhece, que seja o Kawhi Leonard que foi votado. Se tu quiser fazer um vídeo viciado pra provar que o Kawhi Leonard é o pior defensor da liga, tu consegue. Só pegar as piores posses de bola na defesa dele e tu vai mostrar num vídeo que ele é o pior. Se tu quiser mostrar que o Stephen Curry é o pior arremessador de três da história da NBA, tu consegue. É só pegar os piores arremessos que ele fez até hoje. Foi o que fizeram com o Harden naquela época. Números do Harden atualmente. Aliás, eu não lembro se foi em 2013 ou 2014. Foi no último ano dele, no 2012. O último ano dele no Thunder, ele ganhou voto pra time defensivo, sabia disso? O Harden? Não. Antes dele ter essa fama de defensor ruim, ele ganhou voto pra jogador defensivo. Números do James Harden na defesa. Primeiro, eu queria falar que desde o dia 9 de março, não que seja um parâmetro, mas a melhor defesa é a do Rockets na NBA. Mas o prêmio vale pro ano inteiro. O prêmio vai pro ano inteiro, mas a gente sabe que as pessoas têm um vício recente, né? Recency bias. Recent bias. Citando o pessoal do Café Belgrado, o inglês desnecessário aí, né? Recent bias. É que o bias não tem tradução em inglês. Eu sei porque eu usei muito durante a faculdade e cada vez era é um vício, mas não tem uma tradução exata em português, o bias. Tipo o Land Bias, né? O lendário jogador. Igual, o Land vício. Igual saudade. Tem a lenda, né? Que não tem... Saudade não tem... Tem uma língua que tem, né? Então enfim, vamos lá. Voltamos ao James Harden. Eu ia falar da defesa. Eu falei que a defesa do Rockets é a melhor desde o dia 9 de março. Eu pesquisei isso na semana passada, porque a gente ia falar sobre essa pauta na semana passada. Acredito que não tenha mudado desde então, porque o time venceu os últimos 4 jogos por 30 pontos de diferença. O James Harden, ele é nesse instante o segundo da NBA em roubos de bola, um pouquinho atrás do Paul George. Ainda tem uma possibilidade dele passar o Paul George, se nessa última rodada ele pegar tipo 6 ou 7, pouco provável, mas enfim. Ele vai passar os 2 jogos, basicamente só na função... Ele tem um jogo só, o Rockets. O Rockets só tem mais um. E é um confronto direto contra o Paul George. Ele vai passar o jogo inteiro de butuca tentando atravessar a linha de passe. Ele é o primeiro da NBA em deflections, que no caso é tipo aquele tapinha que rouba a bola. Porque o steals, o roubo de bola, ele, pra se considerar um steal, tu tem que dar o tapa na bola e o teu time ficar com a posse de bola. Ou então, sei lá, vale como uma steal se a bola escorrega da mão do outro cara e tu pega, vale como uma steal. E o deflection é aquele tapa que tira a bola do jogador. Em deflections, o Harden é o líder. Ele é o terceiro em tocos, tu citou 0.7 tocos por 36, que enfim, como ele joga em 37 minutos é isso. Ele é o terceiro em tocos dentre os armadores, atrás do Ben Simmons, e eu esqueci quem é o primeiro porque eu não anotei aqui. O segundo era o Ben Simmons, o primeiro eu esqueci. Defesa no post. Dentre os jogadores que preenchem... Eu vou falar isso mais tarde na próxima pauta, mas só pra dar uma adiantada. Dentre os jogadores que são colocados no posto pelo menos uma vez por jogo, pra ter um mínimo, não vale um cara que jogou 2 jogos, ele é o melhor jogador da NBA em defesa no post. O James Harden é o primeiro, não é o segundo, não é o quinto, não é o 26º. Ele é o primeiro jogador da NBA em defender no post. Isso é uma das coisas mais absurdas que tem sido passada despercebida. Ele é o jogador que faz os jogadores menos pontuarem, jogando num 1 contra ele. Ele é o jogador que mais gera turnovers e é o jogador que gera a menor média de pontos nos adversários quando estão jogando em cima dele no post. Mas é porque ele joga contra armadores no post. Vale citar, exatamente o que eu ia falar, vale citar que o jeito que o Rockets marca é fazendo o switch, trocando a marcação entre todos os jogadores. Então, muitas dessas vezes ele está contra jogadores mais altos, pivôs ou alas pivôs jogando contra ele. Vale acrescentar na nossa grande estatística o win shares, né, que é o que mede quantas vitórias de um time são creditadas a um jogador. É uma fórmula gigantesca, a fórmula do win shares. James Harden está em primeiro lugar, um pouquinho à frente de Giannis Antetokounmpo. Os win shares são divididos em ofensivos e defensivos. Em ofensivos, obviamente, ele é o primeiro com uma certa folga. E nos defensivos, dentre a NBA inteira, ele está no top 30. Ele está na 30ª colocação. O Giannis é o terceiro nas 2 estatísticas, tanto no ofensivo quanto no defensivo. Então, tu que é um torcedor do Corinthians, te pergunto, 2 campeonatos, tu prefere ficar em primeiro num e 30º no outro ou em terceiro nos 2? Não, em 30º nenhum, em 30º eu prefiro, porque 30º eu tô no rebaixamento, né, cara? Então eu prefiro ficar em terceiro nos 2. Depende, eu não falei quantos times tem esse campeonato. Ah, entendi. Pensa que tem quantos jogadores na NBA? 450. Tu tá em 30º de 450, tu não tá em 30º de 30. Não, mas você falou de time, peraí, você falou do Corinthians. Bom, continuando. Fiz alguns casos mais defensivos do Harden, né? Que defesa é essa, Pablo?
É a defesa do Harden. Não. Só isso. Esse foi o caso Você defensivo. realmente quer que a gente vote no Harden? Não, assim? eu tô falando que a defesa dele não é tão ruim a ponto de ser a defesa, o ponto que Entendi. vá desconsiderar o ataque dele. Porque ofensivamente, James Harden, que nem eu falei, é o líder a cada 100 posses, não da temporada atual, da história da NBA. Ele é o líder em pontos por 100 posses da história da NBA. Melhor do que o Will Chamberlain, porque teve ano que o Will Chamberlain fez 50 pontos por jogo, mas o pace daquele jogo era absurdo, era 120, 130, 140 posses por jogo. Isso inflava as estatísticas dele. 9 jogos de 50 pontos na temporada. O único que tem 2 é o Devin Booker. Temos vários jogadores com um deles, Giannis Antetokounmpo, com um magrinho jogo de 52 pontos. James Harden tem 9, incluindo 2 de 60 pontos. 28 jogos de 40 pontos, só está atrás de Michael Jordan, em 87 e 88, com 37 da NBA moderna, pós Will Chamberlain. Já passou o Kobe, na temporada 2005-2006, que teve 27. 5 triple-doubles com mais de 50 pontos na carreira. Recorde absoluto. Chora Will Chamberlain. Essa ele não conseguiu. E uma das coisas mais bizarras do Harden é que ele faz as coisas, pra finalizar o meu caso, e ele faz coisas tão absurdas que as pessoas não dão nem mais bola pro que ele tá fazendo. Todas as noites ele põe números que são absurdos. Exemplo que eu vou citar. Outro dia ele fez uma partida de um triple-double de 50 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. No Rua Boy, é o melhor jogador da noite do The Starters, quem foi? Jonas Valanciunas, que fez 30 pontos pelo Memphis Grizzlies. Ou seja, o cara faz um triple-double de 50 pontos e os caras escolhem Jonas Valanciunas, que fez 30 pontos em um jogo porque deu a vitória pros Grizzlies. Enfim, ele faz tantas coisas que a gente está se esquecendo do que ele tá fazendo e do nível de surrealidade da performance ofensiva do Harden. Desde que o Rockets ele começou a temporada com 11-14, né? 11 vitórias, 14. Desde então, ele está com 41-14, o time. Foi a grande virada, né? Pra perder 14 jogos, ele demorou 25 jogos. Desde então, o resto da temporada inteira, ele perdeu outros 14 jogos. Desde que deu essa guinada, Harden tem médias de mais de 40 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Este é o meu caso. Bom, eu acho que tá claro que o Giannis é MVP aqui. Depois dessa defesa... Não, brincadeira. Não, assim, o caso do Harden, assim, eu realmente entendo o caso dos dois lados, mas eu acho que quando você olha pro desempenho ofensivo e defensivo do Giannis, o Giannis é top 5 nos dois lados da bola, eu acho que essa temporada. E não é top 1 em nenhuma. Não importa. O Magic Johnson ganhou uma maratona. Isso aqui. Você pode sair atrás que você ganha. E eu acho que também tem muito do eye test no sentido de o time do Houston sem o Harden ainda, eu acredito que é melhor do que o do Milwaukee. A diferença do Giannis, que o Giannis faz nesse time, nessa temporada, é um negócio absolutamente brutal. Eu concordo que o Harden... Como eu disse, eu concordo que os dois têm casos para MVP, eu apenas acho que o do Giannis é mais forte. Eu concordo que o Harden só faz esse monte de coisas, essa batelada de pontos, porque ele realmente precisa fazer todos os jogos para que o Houston tenha chance, porque tem muitos jogos que o Harden faz 60 pontos e o Houston ganha por 6, sabe? Realmente não é... E até uma coisa assim, eu que sou torcedor do Lakers... O Kobe tinha muitos jogos desses naquela temporada que você via que ele tava empilhando pontos porque, sim, né? O Harden realmente precisa fazer esse tanto de pontos. De qualquer forma... Um exemplo, na noite de ontem contra o Phoenix Suns, que o Rockets fechou o terceiro quarto vencendo por 40 pontos de vantagem, ele tava com 30 pontos, 13 rebotes, 9 assistências. E ele nem voltou pro quarto. Ou seja, pra conseguir... Qualquer jogador que quereria completar o seu triple-double, jogaria uns minutinhos pra conseguir essa assistência que faltava. Mas é que aí eles têm vários triple-doubles essa temporada, ele também não precisaria de mais um. Fala isso pro Westbrook, que pra conseguir o 32º agora se matou pra pegar o último rebote. Mas enfim, eu acho que os casos estão aí, a gente quer escutar de vocês agora, nossos queridos amigos, né? Os Big Shooters. Nos comentários, tanto do YouTube... no Twitter, no Instagram, enfim, mandem os seus votos. Do que eu sinto no Instagram e no Twitter do Big Shot Pod, eu acho que os nossos ouvintes favorecem um pouco mais o Harden, por coisa pouca, mas... A gente pode fazer uma votação no Twitter. Então amanhã... A gente pode jogar uma moeda pra cima também e decidir quem ganhou. Pode ser. Então amanhã, hoje é segunda-feira, terça-feira, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio,
checa lá no nosso Twitter, @BigShotPod, que a gente coloca ali uma votação. Vocês podem votar em quem vocês acham. Acho que pode ser uma boa. Então acompanha a gente lá e faça essa votação. Mesmo se você não tiver Twitter, eu acho que você pode votar. Se não, faça um Twitter só para votar na gente. Então, falando em Twitter, redes sociais e coisas afim, os playoffs estão chegando. Antes de começar os playoffs, então antes da semana que vem, do próximo episódio, a gente quer fazer um grande preview dos playoffs. Uma prévia do que a gente acha. A gente ainda está estudando a melhor maneira de fazer isso. Não dá pra fazer agora porque os confrontos ainda não estão todos definidos. Exatamente. Então a gente não sabe quem ainda vai. Isso só vai definir a partir do dia da quarta-feira, que é a última rodada. Tem algum confronto definido? Boston e Boston e Indiana. Tá certo já, tá. Então a gente tá vendo aí a melhor maneira de fazer isso. Então fiquem ligados nas nossas redes, que vai ser por ali que a gente vai avisar vocês, ou vai ser ali. Então pode ser tanto no Instagram, no YouTube, uma live que vira um podcast que vira uma live, ou só um podcast. A gente tá vendo ainda, até o fim da semana, a gente vai saber o que é. Falando em Instagram, eu não falei no começo do programa, o tênis que a gente colocou na semana passada foi o Air Jordan 11, que é o tênis que ele usou no Space Jam. Então, se você quiser saber um pouco mais da história, da inspiração pro design, vai lá no nosso Instagram, que tem lá, e tem inclusive o modelo do Air Jordan 11 que ele usou no Space Jam. Então, vai lá descobrir como o Jordan salvou o mundo. Tem um grande vídeo que o Vavo mandou também, que a gente coloca aqui na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, ou do episódio, se você estiver ouvindo em qualquer lugar que você ouvir podcasts, sobre estudando as táticas de jogo de Michael Jordan e a história de como ele ganhou dos alienígenas no Space Jam. Uma das grandes obras do YouTube mundial. Sensacional no YouTube do SB Nation. Eles têm uma seção chamada Rewinder, que eles voltam para grandes momentos dos jogos da história. Então eles fizeram um episódio fictício do jogo do NBA Jam, ficou sensacional. É muito Se bom vocês mesmo. procurarem... Bom, vai ter o link, né? SB Nation, Space Jam, vai ser fácil achar. Então, aqui, falando de playoffs, como só tem só um jogo definido até agora, vamos colocar aqui na mesa uma conferência para cada um de vocês. Qual o jogo que você gostaria de ver hoje, segunda-feira, dia 8 de abril? Vavo, você... Não necessariamente vai acontecer, Que são não necessariamente confrontos que a gente acontecer, gostaria, se a você gente gostaria. pudesse. Tem possibilidade de acontecer. Não vai querer Phoenix Suns e... Então, Vavo, sim. você... Leste. Não, eu vou no Oeste. Você vai no Oeste, então. Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder é o jogo que eu quero. É uma série que a última vez que teve, Kevin Durant ainda estava do outro lado de OKC. OKC abriu 3-1 e os Warriors viraram para 4-3 para depois abrirem 3-1 nos Cavs e tomarem a virada para 4-3 também, isso em 2016. Agora Kevin Durant, eu quero vê-lo enfrentar o seu ex-time nos playoffs. A única forma disso acontecer seria o Warriors já está em primeiro, seria o OKC caindo para o 8º lugar. Se não me engano, hoje eles estão em 6º. Para isso acontecer, nos embates finais, o Thunder teria que perder e cair para a 8ª colocação, para então ter este embate fantástico entre Kevin Durant, agora nos Warriors, e seu ex-time Oklahoma City Thunder. Gui, Leste. Então, eu dei uma olhada aqui nos confrontos, é evidente que Boston e Indiana é o único que está definido, e Boston e Indiana, em tese, são os dois confrontos, os dois confrontos não, é um confronto que reúne os dois times bons, né? Porque a gente sabe que depois do 5º lugar na Conferência Leste tem uma queda grande de talento. De qualquer forma, eu estava dando uma olhada nos confrontos possíveis, e um confronto que eu acredito que seria muito interessante nos confrontos possíveis seria Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, que inclusive hoje seria o confronto que vai acontecer. Se acabasse hoje, era esse o confronto que ia acontecer. Por quê? Evidente que o Philadelphia é muito mais forte, tem muito mais talento que o Brooklyn Nets. Porém, o Sixers tem uma dificuldade muito grande em defender armadores. Por quê? Porque o Ben Simmons é muito alto e tem dificuldade com jogadores menores, e o J.J. Redick não é um grande defensor. O time titular do Sixers... Um jeito sutil de falar que ele é um ruim defensor. Pois é. Ele não é um grande defensor. Pois é. Então, eu acredito que um time com tantos armadores bons e bons arremessadores de 3 pontos, como o Nets, que tem, além do D'Angelo Russell,
o Joe Harris, o Dinwiddie vindo do banco, o Caris LeVert. É um time que pode complicar uma série contra os Sixers. Eu acho, por exemplo, que o matchup do Nets com o Toronto seria muito pior pro Nets. Eu acredito que o matchup do Nets com os Sixers é melhor para eles. Além disso, os times... eu tava olhando as estatísticas de 3 pontos do Sixers. Dos 6 melhores arremessadores de 3 pontos dos Sixers, 2 acabaram de chegar, que é o Mike Scott e o Boban, mas que arremessa pouco, fez 2 cestas, enfim. Não vale, não. É só pelo número, não conta ele. Mínimo. O Landry Shamet foi pro Sixers, o Chandler não tá mais lá, o Covington não tá mais lá, já tá no Wolves. E aí você tem, como único arremessador consistente acima dos 35% de 3 pontos, o J.J. Redick. Ou seja, enquanto que... Tobias Harris não é acima de 35? Não, o Tobias Harris então ele tá com 34,1. Então ele caiu bastante. Pois é. Então, eu acredito que nas condições ideais para o Nets, eles podem tornar essa série bastante complicada para os Sixers. Obviamente que o confronto mais equilibrado que já está definido é Boston e Indiana, mas eu acho que do resto dos confrontos possíveis, eu acredito que esse seja o mais interessante. Uma curiosidade, não, só para atrasar um pouquinho mais o programa. O Sixers, se os jogadores mantiverem essas médias, vai ser o primeiro time na história da NBA com os 5 titulares tendo média acima de 17 pontos por jogo. Nossa, não sabia dessa. É meio fraudado esse número, porque o Jimmy Butler e o não jogaram a temporada Harris, inteira. Ajudaram os pontos que eles fizeram por outros times. Mas enfim, a média final da temporada, nesse momento, os 5 estão acima de 17 pontos por jogo. Falando em estatística, acho que o Vavo fez um grande gancho aqui. Involuntário para a próxima pauta, que é... Involuntário não, isso aqui é entrosamento. É entrosamento. Amigo. Ele leu o roteiro antes, ele estava enganando aqui a gente. Então, Vavo, que sorte a nossa de ter você aqui nessa mesa, nessa forma de J, ou de um L com a gente. Pra quem não sabe, Vavo é um grande músico, estatístico e fã de basquete. Eu diria que nós temos o maior músico, fã de basquete e estatístico da história desse país, talvez do mundo. Talvez do mundo, quiçá do universo. Vamos perguntar para o LeBron James quando ele Eu só vou fazer uma observação. Daryl Morey, General Manager do Rockets, é estatístico, é fã de basquete e ele tem um musical. Olha! Que ele produz, enfim, eu vejo no Instagram dele, ele produz ou ele Não, mas ele é um músico armador. Ele é músico amador. Amador. Músico profissional, vive da música, entendeu? Ele não foi gravar. Formado em estatística. Ele não foi gravar clipe lá na Croácia. Croácia não, onde é que vocês foram? Na Bósnia. Eu não coloquei eles no espaço, tipo... Quem é Daryl Morey na fila do pão, sabe? Quem é Daryl Morey? Então, Vavo, fala pra gente aqui no nosso ouvidinho as 5 estatísticas mais surpreendentes dessa temporada até agora. Temporada. Eu tava dando uma pesquisada que eu achei que, como a temporada tá acabando, e seria interessante citar algumas estatísticas deveras interessantes que aconteceram nessa temporada, curiosas, até bizarras algumas delas. Eu dei uma pesquisada ontem à tarde que eu selecionei 5, uma delas eu meio que já citei aqui, eu vou falar meio por cima. Curiosidade número 1, lances livres de DeAndre Jordan. DeAndre Jordan, nos seus primeiros 10 anos de carreira, chutou 44,6% na linha de lance livre. Nesta temporada, 70,3%. Ele aumentou quase 26% o aproveitamento dele. Lembrando que não é um jogador que melhorou o aproveitamento do primeiro pro segundo ano ou do segundo pro terceiro ano. Não, um cara já veterano, com 10 anos nas costas, com menos efetividade na quadra que ele costumava ter, ele decidiu que ia se tornar um cara bom nos lances livres. E ele acabou melhorando 26%. Ironicamente, foi o ano que menos fez diferença, porque os 2 times que ele jogou essa temporada, Dallas e New York Knicks, não disputaram nada. Estão aí com campanhas muito ruins, mas enfim, se eles tivessem num time... Um dos grandes problemas do DeAndre Jordan foi era o hack, né? As faltas que faziam de propósito nele, que faziam com que ele saísse... sofreu muito nos anos de Lob City, né? Com Chris Paul e Blake Griffin. Faziam com que ele saísse de quadra nos momentos decisivos. Então, se ele tivesse num time disputando título, que nem ele esteve até o ano passado, retrasado, ele teria usado essa função de batedor de lances livres bons. Eu sempre quis entender por que em geral, os pivôs são os piores arremessadores de lance livre.
Eu entendo que tem um lance de treinamento e tal, mas em tese, qualquer pessoa que se dedicar e treinar o lance livre, ela pode chegar a um número aceitável. Em geral, os pivôs, e até pivôs de nível muito bons, como por exemplo, o Shaquille O'Neal sofreu a carreira inteira. O hack começou com o Shaquille O'Neal, o hack é Shaq, né? Nos anos de Lakers, acontecia a mesma coisa, só que o Lakers não podia se dar o luxo de tirar... Vamos corrigir, ele popularizou. Porque já rolava hack no Dennis Rodman na época do Chicago Bulls, que eu lembro. Eu lembro que a expressão hack eu comecei a escutar na época do Shaquille O'Neal. Mas enfim, acredito que isso acontecia antes. De qualquer forma, o Lakers não podia se dar o luxo de tirar o Shaquille O'Neal como o Clippers fazia com o DeAndre Jordan. O Rockets fazia com o Dwight Howard. Os vários times que ele jogou faziam com o Dwight Howard. Número 2, estatística curiosa número 2. Os splits do Trae Young. Trae Young tá tendo uma temporada muito curiosa como rookie. Os splits seriam tipo as divisões, né? Então, o primeiro split que eu quero fazer é pré-All-Star Game e pós-All-Star Game. Antes do All-Star Game, nos 58 jogos que ele jogou, 16.9 pontos, 7.6 assistências e um plus-minus de menos 10,3, né? Menos 10 no instante que ele tava em quadra, menos 10,3 de média. Pós-All-Star Game, nos 22 jogos, 24,8 pontos por jogo, um aumento de 8 pontos por jogo, 9,1 assistências, aumentaram também os rebotes, e o plus-minus caiu para menos 1,4. Ou seja, pós All-Star Game, ele marcou 8 pontos a mais por jogo, e o Atlanta Hawks melhorou 9 pontos em média por jogo quando ele estava em quadra. Mas para mim, esse não é nem o mais surpreendente, isso só mostra o quanto ele foi ficando melhor ao longo da temporada. O mais surpreendente é a performance do Trae Young contra os times da Conferência Leste e os times da Conferência Oeste. Porque a gente sabe que os times da Conferência Oeste são, na média, mais fortes que os times da Conferência Leste. Por isso que o Giannis tá ganhando o MVP, porque ele teve jogos mais fáceis. Nos 50 jogos contra o Leste, eu vou tentar ser bem sucinto aqui, 18 pontos por jogo e plus-minus de menos 10,7 contra o Leste. Contra o Oeste, 21 pontos por jogo e plus-minus de menos 2,9. Mesma coisa. Ele faz 3 pontos a mais por jogo e o plus-minus melhora em 8 pontos por jogo quando ele joga contra os times da Conferência Oeste. Qual a explicação disso? Eu não tenho a mínima ideia. Ele quer jogar no Lakers. A explicação é essa. Obviamente uma piada. O Trae Young, muita gente boa nos Estados Unidos, jornalistas respeitados, acreditam que ele inclusive tem um caso para o prêmio de Rookie of the Year. Eu não votaria nele, eu acho que o Luka Doncic fez o suficiente, mas de fato a temporada a evolução, mais do que a temporada, eu acho que é importante, a evolução do Trae Young é uma coisa impressionante, né, ao longo da temporada. Eu acho que o que pode penalizar ele talvez seja o mesmo argumento que coloque o Giannis à frente do Harden. A defesa dele é terrível. Sim. Não é nem o caso do Harden, mas enfim, a defesa dele é um jogador que eu vi alguns jogos do Atlanta Hawks, até comentei aqui outras vezes, que se dependesse do que eu vi, o Trae Young seria o Rookie of the Year, porque jogos que eu vi ele jogou muito bem, mas ele na defesa é perdidaço, né? Isso é comum jogadores estreantes, o próprio DeAndre Ayton também, o pouco que eu vi dele é um jogador perdidaço na defesa. Mas que também evoluiu na defesa ao longo da temporada. Bom, minha estatística número 3 era justamente a defesa do Harden, os números do Harden no posto, mas eu acabei citando já na nossa conversa sobre o prêmio de MVP. E o Harden é importante o Harden merece sim crédito porque ele, de fato, ele melhorou defensivamente nos últimos anos. Então não é que aquilo que você falou de vídeo que teve, falando que ele era um zero à esquerda defensivamente, é maldade, mas que ele melhorou de 2-3 anos pra cá, pra agora, é visível. Aquilo que eu falei, ele era primeiro em field goals, porcentagem de field goals do adversário, né? Apenas 37,9% de field goals e apenas 0,68 pontos por posse quando o jogador põe o Harden no post. É curioso isso, porque se tem um jogador que ninguém esperava isso, era o James Harden. Acabou acontecendo pela forma do Rockets marcar, que é trocar todas as posições em qualquer circunstância. Isso faz o Harden ser colocado no post mais vezes, porque eles veem, opa, esse cara é no post, eu quero. Ele é o jogador que mais foi colocado no post na NBA inteira. E ele teve esse bom desempenho. Meu número 4, eu queria escolher um jogo individual, onde o jogador teve números absurdos. Poderia ter sido o 20-20-20 do Russell Westbrook, que ele conseguiu semana passada, mas eu escolhi o jogo do Jusuf Nurkic, dia 1º de janeiro, um jogo entre Blazers e Kings. Ele acabou o jogo com 24 pontos, 23 rebotes, 7 assistências, 5 roubos de bola e 5 tocos. Isso significa que no mesmo jogo ele conseguiu um 20-20, né, 20 pontos e 20 rebotes, e ele também conseguiu um 5x5, que é 5 de cada estatísticas, e
ele quase conseguiu um triple-double, porque faltaram 3 assistências. É o único 20-20 5x5 no mesmo jogo da história da NBA, não temos uma outra ocorrência disso. Então, vale o destaque, infelizmente, o Nurkic... É vítima da maldição do Big Shot Board. Né? E o Nurkic... o Nurkic não, eu queria falar que o 5x5, eu acredito que ele vai ser o triple-double dos nossos tempos, porque hoje em dia o triple-double, de certa forma, foi banalizado. Já bateu o recorde dessa temporada, passou semana passada. E jogadores como o Delon Wright conseguindo triple-double seguidos, o Alfred Payton conseguiu 5 seguidos. Pois então eu acho que agora a estatística a ser valorizada quando alguém consegue é algo assim, um 5x5 ou um 20-20-20, que é mais raro ainda, né? O Draymond Green quase conseguiu ontem, faltaram 2 tocos. 5 roubos de bola e 3 tocos ele acabou. Pois então. Por fim, a quinta estatística curiosa, eu queria falar que o Malcolm Brogdon, conforme citado há uns 2 meses atrás, ele conseguiu entrar para o grupo dos 50-40-90, que é os jogadores que acabam a temporada com pelo menos 50% de field goals, 40% de 3 pontos e 90% de lances livres, sempre respeitando o mínimo. Não vale o jogador jogar um jogo e acertar uma de cada. Ele acabou com 50... Eu digo ele acabou porque ele não vai mais jogar até o final da temporada. 50... Ele deve voltar possivelmente no segundo round dos playoffs. Mas isso não conta para as estatísticas. 50,5, 42,6 e 92,8. E em todos eles ele respeitou o mínimo, alguns por muito pouco. Precisaria de 125 lances livres, ele cobrou 141. Passou por pouco, mas ele conseguiu entrar para esse grupo seleto que conta apenas com, na história da NBA, Stephen Curry, Kevin Durant, Steve Nash muitas vezes. 4 vezes. Dirk Nowitzki, Reggie Miller, Mark Price e Larry Bird 2 vezes. É isso. Essas eram minhas 5 estatísticas curiosas da temporada. Ele é de longe o pior jogador a estar nesse... Então... Não, se bem que Mark Price... A curiosidade ele... Não, Mark Price jogou alguns All-Star Games. Bom, é verdade. Vamos esperar ver a carreira do Brogdon pra ver o quão fora da curva foi isso. Então, Vavo, muito obrigado aí pelas suas estatísticas. Foram 5 estatísticas deveras surpreendentes e curiosas. E ouso dizer que até o fim dessa temporada a gente vai fazer de novo, porque, né, tanta coisa pra acontecer aí nos playoffs. Aliás, nos playoffs tem muitas estatísticas bizarras de playoffs, né? Vai que tem alguns recordes, porque essa temporada tá tendo muitos recordes, né? Muitas coisas acontecendo pela primeira vez. Sempre lembrando que ainda falta a última rodada, que é onde realmente acontecem as estatísticas bizarrices. Então vamos aí, ó. Então se pá, semana que vem ou a outra, a gente já faz essa... Essa semana tivemos Alex recap. Caruso com 32 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Por que a gente tá falando do Lakers, gente? Sério. Tivemos Walter Lemon Jr. como cestinha do jogo do Chicago Bulls. Então, como o pai Guilherme de Oxóssi falou ali no começo do programa, ele previu que Virgínia vai ganhar sobre o Texas no campeonato estudantil. Texas Tech. No campeonato estudantil de basquete, que é hoje à noite, daqui a algumas horas que a gente tá gravando esse podcast, mas vocês aí já vão estar sabendo quem ganhou. Aí você confirma se o Guilherme acertou ou não, mas... provavelmente desses times ou dos times que já caíram lá atrás, vai sair o seu próximo grande jogador, que vai sair aí no draft, logo depois do fim da temporada. E o Gui tá aqui pra falar da gente quem que é um desses caras aí que a gente pode estar torcendo pra ele logo mais. Roda o quadro Prospecto da Semana com Guilherme Pinheiro. Então... hoje eu trouxe apenas um nome. Nessas últimas semanas que a gente tá fazendo trazendo esses nomes dos prospectos mais de destaque nesse próximo draft, eu dei prioridade para jogadores que ainda estavam no torneio, né? Porém, amanhã, na terça-feira, hoje é segunda, quando você escutar o nosso programa, o torneio já vai ter acabado, então ninguém mais vai estar no torneio, então eu vou falar de um jogador que nem participou do torneio porque ele se machucou logo no início da temporada. Eu estou falando do armador Darius Garland, ele era da Universidade de Vanderbilt. Ele é um armador com 1,88 m, 6 pés e 3 polegadas. Ele se machucou no 5º jogo da temporada, ele teve uma lesão no menisco, e aí, inclusive, por conta disso, ele acabou saindo da universidade, porque ele não iria voltar a tempo do final da temporada.
ele já saiu para se dedicar à recuperação, obviamente, e ao preparo dele para o draft. Tem o NBA Combine daqui a algum tempo, enfim, eu não sei se ele vai estar já apto a disputar, mas ele já acabou saindo da universidade para se dedicar a esse preparo. Ele, durante os poucos jogos que ele fez esse ano, ele teve médias de 16,2 pontos, 3,8 rebotes e 2,6 assistências, mas ele teve 53,7% de aproveitamento nos arremessos de quadra, com 47,8% de aproveitamento dos 3 pontos. Melhor que o Joe Harris, que é o melhor da NBA. Só fazendo um adendo que a gente fez semana passada, que a linha de 3 pontos do basquete universitário é mais próxima do aro do que a linha da NBA. De qualquer forma, 47,8 é um número muito alto, e se ele traduzir alguma coisa próxima disso no começo da carreira, ele já vai ser um jogador que os times, que os executivos vão ficar de olho. O estilo de jogo dele é, de certa forma, comparável com o do Trae Young. O Trae Young é o melhor playmaker, quer dizer, ele tem muito mais assistências do que o Garland, mas de certa forma o jogo de arremesso de longe, é um cara muito paciente com a bola, então lembra um pouco, ele é um ótimo ball handler também, lembra um pouco o jogo do Trae Young. Uma das coisas que podem deixar alguns times ressabiados, duas coisas, uma é a lesão, quer dizer, ele teve uma lesão, uma lesão de menisco. Hoje em dia, antigamente, uma lesão de menisco podia acabar com a carreira de alguém, hoje em dia não é algo tão grave, mas obviamente que inspira cuidados, e o fato de que ele é um jogador com alto índice de turnovers, ele tem que corrigir isso para ter alguma chance na NBA. As projeções dele, apesar dele ter 6 pés e 3 polegadas, 1,88, ele tem tamanho para ser armador 1. As projeções, muitos scouts acreditam que ele na liga vai acabar sendo um 2 um pouco menor do que o tamanho que um 2 na NBA costuma ter, né? Nos mock drafts, você vai encontrar o nome dele eu achei mocks colocando ele em quarto, e achei mocks colocando ele 12º, 13º, até 15º. Então, qualquer coisa ali... Esse draft, inclusive, é uma coisa importante a ser falado. Existe um consenso no topo do draft, quer dizer, você tem aí Zion Williamson como quase que inconteste como melhor jogador, acho que não vi ninguém falando em outro nome. Depois existe uma certa disputa ali entre Ja Morant e RJ Barrett, pela segunda ou terceira, dependendo do time que cair, dependendo de quem você perguntar, vai falar um ou outro, e depois do terceiro jogador, aí realmente vai depender muito do resultado da loteria, dos times que vão draftar. Das necessidades de cada time. Exato. Então, esse draft tem essa característica. Depois da 4ª posição, ele é um draft considerado fraco, depois forte no topo, mas daí então não muito forte, né? Ou seja, vale a pena tancar. Exato, e aí só para o sorteio das posições do draft vai acontecer no dia 14 de maio, então a gente só vai saber a ordem mesmo no dia 14 de maio, quando acontece o sorteio. Então esse é o nome que eu trouxe hoje. Semana que vem a gente traz um ou dois aí, sempre pra galera já ir se acostumando com esses nomes, que a gente vai falar muito deles nos próximos meses. Então, acabando o programa de hoje, Vavo, jogos da semana, seu pique. Então, hoje vai ser um pouco diferente, ao invés de... A gente vai ser coletivo. Faltam poucos jogos, na verdade. Hoje, no dia da gravação, segunda-feira, não tem jogos. Terça-feira são 11 jogos, quarta-feira são 11 jogos. Então, a gente teria que escolher dentre 22 jogos. Nós chegamos a um consenso aqui, conversando antes do programa começar, que são 3 jogos que vale a pena ver na última rodada. Teoricamente, falando hoje, segunda-feira. Porque isso pode mudar após os jogos de terça. Que seriam Orlando e Charlotte Hornets, pelas possibilidades do Charlotte Hornets se classificar, Miami Heat e Brooklyn Nets, pelas possibilidades do Miami se classificar. E porque o Brooklyn pode mudar a posição com o Orlando, dependendo de quem ganhar e perder. E esses 2 jogos são às 9 da noite da quarta-feira. E Detroit e Knicks, que também é quarta-feira às 9 da noite. Às 9 também, eu não tinha notado o horário. É tudo ao mesmo tempo, esses 3 jogos, porque eles estão não só decidindo podem estar decidindo a última vaga no leste,
que é o 8º lugar do leste. Mas mesmo que já tenha sido decidida a vaga, pode estar decidindo a ordem do 6º ao 8º, porque tanto Nets, quanto Orlando, quanto esse terceiro time que pode ser Miami, Brooklyn ou Charlotte, estarão nessa disputa. Então, parece final de rodada de Campeonato Brasileiro, né? Quando tem todos gente os times jogando pela Libertadores, gente jogando contra o rebaixamento, Sul-Americana. De resto, os outros jogos, no máximo, disputa de posições. E tem muita gente já poupando gente, entendeu? Tem muita gente já Ali, poupando gente, não. Muito time já poupando jogadores. OKC, San Antonio, Clippers tem que definir a ordem ali. Ali pra cima do oeste, talvez o Rockets consiga passar o Nuggets. No leste, o Indiana ainda tem a chance de ultrapassar o Boston novamente, não? Tem? Acho que não mais. Deixa eu dar uma checada rápida aqui, mas eu acho que essa altura do campeonato, porque o Pacers perdeu ontem do Nets. E o tiebreaker é do Boston, né? Rapidamente aqui, faltam 2 jogos. Não dá mais, né? Eu tinha visto isso porque o Boston, eu já tinha visto inclusive um tweet do Celtics falando, eu te espero na semana que vem pro Pacers. Então é isso, a disputa pela vaga do leste e talvez a disputa por posição ali entre 6º e 8º então, no relembrando os 3 jogos? Já mudei de janela aqui, vamos lá. Orlando e Charlotte, em Charlotte. Miami e Brooklyn, no Brooklyn. E Detroit e Knicks, em Nova York. Então, todos no mesmo horário. Assistam. E relembrando, se Toma vergonha na cara, abre o computador em um jogo e a TV no outro. E o celular no outro. Não, porque quando abre um, derruba o outro. Já tentei, pô. Quando abrem 2 diferentes. Verdade. A NBA não deixa o cara emprestar pro amigo a senha. Mas se fosse o seu login, né? Devia ter um sistema. Até uns anos atrás dava pra abrir 4 jogos, não dá mais? Eu nunca mais tentei. Acho que daí de repente da sua assinatura, eu não sei. Não, eu não costumo fazer isso, então realmente não sei. Eu já fiz outras temporadas, essa eu não tentei, não sei se tem. Então, se você assistiu a um desses 3 jogos, ou qualquer um dos outros 22 jogos aí que vão ter nos próximos 2 dias, hoje, dia que você tá ouvindo, e quarta-feira, fala pra gente, segue a gente no @BigShotPod em qualquer rede social, e faça assim como o João Alex, que mandou uma mensagem pra gente no YouTube. Quem mais aqui que falou que vai receber um abração nosso? O VR Tijolo, que mandou um cogumelo direto de Portugal aí, que eu pedi no episódio passado. Aliás, teve vários cogumelos. Valeu, o pessoal aí, ficou até o final. Só de cogumelos aí, ó. Douglas, Henrique Silva. Muita gente. Tem o Vinícius, que falou que se La La Land ganhou o Oscar, é claro que musical são filme, então eu me senti representado aí, brigadão. Ele também mandou um cogumelo pra gente, Lucas Paulino, Bel Rodrigo, GVC, João Vitor, João Gabriel Melo, Felipe Gomes e muitos outros cogumelos aí. Então, é a prova que a gente engaja, que o pessoal ouve a gente até o final. E só para dizer, a palavra dessa semana é Garni. Carne com G. Porque semana passada foi pros vegetarianos, um cogumelo. É verdade, então, aqui pro nosso querido sulista, se você ouviu até aqui, mande um Garni pra gente. Garni ou churrasco? Garni, vamos de Garni. Nas próximas semanas a gente vai ter que esconder no meio, porque o cara pode ir direto no final ver qual é a palavra. E tudo isso tem um sentido, vocês vão entender. Talvez no fim dessa temporada, talvez não. Mas é isso, galera. Brigadão aí por ouvir a gente mais uma vez. Eu sou MM Isidoro. Se quiserem me seguir, só @MM, as 2 letras, Isidoro com Z de Zabumba. Vavo. @Vavo no Instagram, @Vavo Fresno no Twitter. E teve um cara só que perguntou por que era @Vavo Fresno. Eu acho incrível que as pessoas não sabem ainda que o Vavo... Porque ele gosta nasceu de Fresno, na cidade de Fresno, na Califórnia. E ele jogou em Fresno State. Junto com Paul George. Exatamente. Eu acho incrível que as pessoas não sabem disso até hoje. Gui, se o pessoal quiser te seguir... Gui_Pinheiro, eu gosto muito da árvore Pinheiro, então é por isso que é minha Fresno é uma árvore também, né? Pois é. Nossos 2 subnicks são árvores. Então a gente... Só o meu, Isidoro mesmo. Bora lá. Deve ter uma planta. Deve ter. Eu vou achar uma na Amazônia. Ou lá no Pantanal, quando eu fui lá, nessa viagem que eu ganhei. Vou achar e vou dar esse nome. A gente é uma produção da Ampere. Fazemos parte da família Ampere de podcasts com Boa Noite Internet, Família Feminista. E somos gravados no Inova Habitat pelo Raul Leal. Raul, qual que é o Instagram aí mesmo? Então, quer seguir o Raul, quer ver essa carinha fofa que a gente sempre fala, @Leal_GIF, GIF. Se quiser seguir o Cris Dias também, @Cris Dias.
pra você comprovar que ele talvez possa ser a jornalista da Globo ou não. A apresentadora do Globo Esporte. A gente se vê semana que vem já nos playoffs ou antes. Então siga a gente lá, pelo menos pra saber quando vai entrar essas prévias dos playoffs aí. Semana que vem tem muito mais novidades aqui nesse canal. Se vê lá. Se vê lá. Falou! Mudou a palavra agora.